Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a palavra, o nosso momento de nós aprendermos um pouco mais a palavra de Deus através de pequenos estudos bíblicos que falam ao nosso coração. Hoje nós vamos falar a respeito de valores, mais precisamente, inversão de valores. Como nós, como cristãos, temos vivido hoje em uma sociedade em que os valores estão deturbados, os valores estão totalmente invertidos, e como isso pode afetar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, e como devemos estar atentos a isso. Portanto, eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13. Nós iremos ler o verso de número 44. Mateus, capítulo 13, verso de número 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Pense um pouco agora comigo. Esse homem, ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar este campo. Esse homem achou um tesouro, diz Jesus nessa parábola. Por dizer tesouro, nós entendemos então que esse homem achou algo muito, mas muito valioso, que excedia o padrão de valores naquela época. Então esse homem achou um tesouro e ele reconheceu o valor desse tesouro. Então ele voltou para casa e vendeu tudo o que tinha. Ele não pensou se iria valer a pena. Ele não pensou que talvez ele estivesse perdendo tempo ou até mesmo dinheiro, mas ele estava tão convicto, ele estava tão certo disso, que ele voltou e ele não mediu esforços. Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar este campo onde estava escondido esse tesouro. Mas Jesus continua na parábola dizendo que esse homem voltou para casa com alegria. Não foi para ele um sacrifício, ele não ficou um sentimento triste, um pesar no coração de vender tudo que ele tinha para comprar este campo. Não, pelo contrário, ele voltou alegre e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar este campo, porque ali estava o tesouro que ele encontrou, que ele achou e ele escondeu. Então Jesus nos ensina que este homem ele fez coisas que nós, cristãos, temos que aprender a fazer no nosso dia a dia. E muitas vezes é abrir mão daquilo que nós consideramos de grande valor para, de fato, adquirir algo de muitíssimo valor, que é o reino de Deus. Então Jesus está ilustrando esta parábola, e é importante entender que Jesus está ensinando essa parábola num contexto aqui, não somente para os seus discípulos, mas também para os fariseus que os questionavam. Então Jesus começa a falar do reino de Deus, e ele fala que aquele que o encontra, ele não mede esforços. Ele faz tudo o que for possível para adquirir esse tesouro, para comprar este campo e adquirir esse tesouro. E agora nós precisamos pensar: as atitudes deste homem é as mesmas atitudes que temos na nossa vida cristã? Será que consideramos o reino de Deus, o servir a Deus, tão valioso assim, que nós estamos dispostos a abrir mão
do que nós temos para ter esse reino, ter esse tesouro? Será que a nossa atitude não é contrária? Será que muitas vezes para nós a alegria está em outras coisas e não nesse tesouro? Será que para nós muitas vezes é um sacrifício abrir mão, daquilo que nós entendemos que é valioso para se dedicar ao reino, para fazer a obra de Deus, para ter uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus? Será que nós muitas vezes não estamos invertendo os valores? Será que nós não estamos mais preocupados, aflitos, gastando o nosso tempo, a nossa saúde com aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, e temos deixado de lado aquilo que é eterno, aquilo que irá durar para sempre? Será que nós não estamos muitas vezes anestesiados por essa sociedade que cada dia mais se afasta dos caminhos de Deus, invertendo os valores, os princípios, aquilo que nós crescemos e aprendemos que é o correto, hoje é questionado. Hoje já não sabemos mais o que é certo e o que é errado, porque a verdade ela virou relativa. E esses pensamentos, essas ideias têm entrado dentro das igrejas, dentro dos lares cristãos, e muitos têm duvidado. Será que vale a pena mesmo servir ao Senhor? Será que vale a pena mesmo gastar todas as minhas energias em prol do reino de Deus? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que é necessário isso? Muitos, infelizmente, estão adormecidos neste mundo, porque estão rodeados de trevas, estão rodeados de uma potestade, de um principado maligno que tem minado seus pensamentos, mudado a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E nós estamos fazendo exatamente o contrário deste homem. Estamos deixando de lado a obra de Deus, deixando de lado o reino de Deus, estamos valorizando outras coisas. Não estamos seguindo o que a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Mas nós estamos colocando em primeiro lugar as demais coisas, e estamos deixando o reino de Deus em segundo plano. Com certeza não foi para isto que o nosso Senhor nos chamou. Nosso Senhor nos chamou, nos convocou para a sua obra, para trabalharmos em prol do seu reino. Todos nós fomos chamados para servir e servir com alegria, como esse homem que encontrou esse grande tesouro neste campo, e ele não mediu esforços para comprar este campo, para ter esse tesouro com ele. Muitas vezes nós perdemos a alegria de servir ao Senhor porque nós estamos focados em outras coisas. Outras coisas deste mundo têm preenchido o nosso coração. Jesus não pede para a gente abrir mão da nossa vida, das coisas que nós gostamos por obrigação, mas por entender que de fato agora nós encontramos a verdadeira alegria, nós encontramos o verdadeiro prazer, aquilo que nos motiva, aquilo que nos alegra, aquilo que nos faz querer mais, que é estar na presença de Deus, na casa de Deus, servindo ao Senhor, falando de Jesus às pessoas, levando Cristo aos perdidos.
Tudo isso nós não podemos fazer por obrigação, nós não podemos fazer, né, para alcançarmos uma glória, para alcançarmos um status, mas nós fazemos isso porque nós entendemos que nós encontramos algo muito precioso. Então hoje a palavra de Deus ela nos convida, né, a enxergar na nossa vida se nós não estamos invertendo os valores, se nós não estamos dedicando, né, boa parte da nossa vida em algo que não vai trazer fruto nenhum, né, algo que não vai trazer benefício nenhum para a nossa vida. Nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa mente, os nossos esforços para que o reino de Deus cresça, para que a palavra de Deus multiplique, né? Nós estamos valorizando esta terra, estamos esquecendo da eternidade, né? Estamos esquecendo do que o Senhor preparou para nós, né? Quando nós partirmos deste mundo. Então que possamos olhar diante da palavra de Deus, né? Refletir na palavra de Deus e ver se há algo em nossa vida que está com o valor invertido. Se nós não estamos colocando alguma coisa em primeiro lugar, né? Estamos deixando Deus em segundo lugar, né? Tudo que nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas, nós estamos invertendo valores e nós estamos perdendo. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, todas as demais áreas da minha vida, elas se encaixam. Mas não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos da graça do Senhor todos os dias, para que nós podemos sim ser seduzidos por este mundo, né? Valorizarmos as coisas deste mundo. Quando nós nos sentimos assim, eu aconselho você a ler o Salmo 73, né? Quando o salmista ele contempla a prosperidade do ímpio e ele questiona a Deus, mas depois no final ele contempla a grandeza de Deus e ele vê que tudo que o ímpio conquista neste mundo não passa de vaidade, né? Não passa de pó que é levado ao vento, mas as bênçãos de Deus, a promessa do Senhor, ela é eterna, ela dura, né, para sempre. Que possamos focar então, né, o nosso coração, os nossos objetivos em valorizar cada dia mais tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né, para que possamos desfrutar as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Forte abraço e até lá. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada até
até eu morrer.